Boa noite a todos, mais uma segunda-feira, mais uma live. Vamos esperar a galera entrar aqui na live para a gente começar a falar um pouquinho sobre o assunto escolhido para hoje. Vamos falar um pouquinho de Quimbanda, falar um pouquinho também do culto dos orixás, falar um pouquinho da importância das cores, o que a cor representa, porque existe aí a cor dentro do culto. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, pela visão da Quimbanda. Boa noite a todos que estão entrando aí na live. Quem puder compartilhar a live, isso ajuda bastante. Mais uma segunda-feira de live aqui, trazendo um pouquinho de conhecimento para os meus seguidores, um pouquinho daquilo que eu pratico e vivo na minha vida, aquilo que eu aprendi com a Quimbanda, aquilo que eu aprendi com o culto de orixá, que eu aprendi aí com a minha iniciadora, que além de iniciadora é minha avó carnal. Então eu tive bastante convívio aí com a Quimbanda desde sempre, né? Desde pequeno. E hoje sou iniciado no culto a Quimbanda também, um Tata Linganga e um sacerdote de orixá, e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que eu vou começar falando um pouquinho sobre as cores relacionadas ao orixá, e depois a gente fala um pouquinho das cores ligadas à Quimbanda, que eu acho que dá pra gente falar sobre os dois assuntos na mesma live, mas sem confundir as cores dentro de cada culto. A gente precisa sempre lembrar que, mesmo sendo cultos que complementam a vida de uma pessoa, são cultos diferentes, com visões diferentes, com dogmas diferentes. Então a gente nunca pode misturar os dois cultos, fazer uma salada de fruta e tá bom, né? E não é assim que funciona. A gente precisa sempre ter muita organização ao falar de orixá, ao falar de Quimbanda, para manter aí sempre uma linha harmoniosa, para manter sempre uma harmonia aí entre até as vibrações energéticas, que são vibrações complementares na vida do ser humano, até porque todos nós precisamos cultuar os nossos ancestrais. Então todos nós precisamos de Quimbanda, mas todos nós também precisamos equilibrar o nosso ori, equilibrar a nossa cabeça e atrair as virtudes positivas que os orixás têm para agregar ao nosso ori. Então são cultos complementares, né? Assim como o nosso ori, os nossos pés, o nosso corpo, a gente vê aí o tradicional Yorubá e a gente vê aí a Quimbanda. É o culto de orixá em geral. Bom, então vamos lá começar aí sobre as cores que estão atreladas aos orixás, e aí conforme a gente vai falando, vai entrando mais pessoas na live também. Bom, a gente vê aí, por exemplo, o orixá Exu. É o orixá representado pela cor preta e vermelha. E existe um motivo para tal. Exu, ele representa o equilíbrio. Exu, ele representa a simetria perfeita. Exu, ele não é ruim, mas ele também não é bom. Exu é um meio, Exu é o equilíbrio. Exu, ele sabe caminhar na luz como ele sabe caminhar nas trevas. Exu, ele é capaz de dar caminho e é capaz de fechar. Então você vê aí o equilíbrio, a dualidade, o positivo e negativo, o masculino e o feminino, sendo representados pela cor preta e vermelha. Tanto que se você vê o ileké, ou seja, o fio de Exu, no caso o Exu orixá, tá? A gente precisa entender que eu vou primeiro falar de orixá, depois de Quimbanda, tá?
você vê o Ileké do orixá Exu, ele sempre em miçangas intercaladas, uma miçanga preta, uma miçanga vermelha, uma miçanga preta, uma miçanga vermelha, que representa esse equilíbrio perfeito, que é a força de Exu, representa a organização. Então o Ileké, por representar o orixá, ele precisa estar de acordo com o que aquela energia transmite, porque a cor, ela também transmite isso. A gente vê que dentro de alguns cultos, né, de candomblé, a gente vê aí a mistura de cores representando o orixá Exu. É uma coisa que eu particularmente não concordo, porque você vê aí uma bagunça, uma desorganização. E Exu, ele é a organização. Então até mesmo os seus fios, os seus ritos, os seus ojubós, as suas oferendas, tem que sempre estar em grande organização para conseguir transmitir o axé dessa divindade em uma forma positiva para a vida do ser humano. Você vê o orixá Ogum, o orixá Oxóssi, que na minha família são representados pela cor preta e vermelha, ambos os orixás, tanto Ogum quanto Oxóssi. Em algumas outras famílias, Oxóssi ele é representado pela cor azul, Oxóssi também pode ser representado somente com a cor vermelha e em algumas outras famílias até mesmo a cor branca. Tá? Na minha família, por Oxóssi estar muito ligado a Ogum, a gente representa os dois com as cores preta e vermelha. Mas não numa simetria tão perfeita como o Ileké de Exu. Então, por exemplo, esse aqui é o meu Ileké Ogum. Você vê, ó, você tem a predominância da cor preta e você tem aí algumas contas maiores, corais, né, firmas, né, e corais na cor vermelha com o preto. O preto, ele representa a força. Ele também representa a dinâmica de um orixá Odé, de um orixá caçador. Representa também a questão de os orixás holodés saírem para caçar muito cedo. E se a gente olhar para a mata aí, 4 horas da manhã, a gente vai ver a mata preta, a gente vai ver a mata escura. O vermelho, no caso de Ogum e Oxóssi, é porque são divindades que pintavam o seu corpo de Ossum, que é um pozinho que você encontra, que é um mineral que é muito utilizado dentro do culto dos orixás. Oxóssi principalmente pintava muito seu corpo de Ossum antes de caçar. Então a principal cor dessa divindade. No caso de Ossan, você já vê aí Ossan como a mata de dia. Não é que Ossan não se faça presente na mata à noite, mas você vê aí a mata de dia. Então você vê a mata aí com o verde. Você traz o verde representando a força do orixá Ossan, representando as folhas, e também o vermelho. Em algumas famílias ele é representado com o branco e o verde, e no caso da minha família, verde e vermelho, por ser um Odé, por estar ligado à força. O vermelho ele está ligado à força, ele está ligado à intensidade, ele está ligado à caça, também à conquista. Então ele é representado com essas cores. O orixá Obaluayê, ele é representado com as cores branco, preto e vermelho, na minha família. Tá? Algumas famílias representam somente com preto e vermelho, outras com branco e preto. Tá? Você vê o branco, preto e vermelho, que representa aí as 3 cores de Tabatinga, as 3 cores de terra. Né? Você vê a Tabatinga branca, a Tabatinga vermelha, né? A Tabatinga Funfum, a Tabatinga Pupá e a Tabatinga Dudu. Tabatinga branca, preta e vermelha, que é a divindade ligada à terra, ligado às conquistas, ligado ao Ossum, Efum, o Age, né? A Aru. Né? Então você tem aí esse significado. A volta do orixá Obaluayê. O orixá Oxumaré, a tradução da palavra Oxumaré seria arco-íris. Então você vê que Oxumaré é a divindade que é Babalaô de Olodumare,
E a gente acredita dentro do culto Yorubá que quando Oxumaré se faz presente na terra, ou quando a força irê positiva dos orixás vem sobre a terra, é quando o arco-íris aparece no céu, né? Então você usa aí as cores do arco-íris para representar a força de Oxumaré, também representar a alegria e que essa divindade está ligado. Oiá e Xangô são representados pela cor vermelha, que nos faz alusão ao fogo, à realeza, ao poder. Oxum é representada pela cor amarela. Em algumas famílias, amarelo e branco, outras famílias, amarelo e verde, e em algumas famílias, o vermelho, que representa a ligação de Oxum com a força feminina, com o Yami Oxorongá. Então, você vê aí todo esse contexto que vai depender de cada divindade. E a cor, ela traz esse poder muito forte. Então a cor do orixá também representa a sua força. O amarelo de Oxum, ele representa aí as cores do rio Oxum, que tem a cor de barro, então ele é amarelado. E também a questão de Oxum está ligada ao bronze, o bronze ser um metal amarelado. As cores do orixá Iemoja é o transparente e também o azul, que nos faz alusão à realeza, nos faz alusão aí também ao mar. O transparente nos faz alusão, né, a miçanga transparente, nos faz alusão à água, né, a todas as águas, então está ligado a Iemoja. E ao Obatalá, né, como seu próprio nome já fala, o rei do pano branco. Obatalá, na minha família, só utiliza branco. Tem famílias que colocam azul para Obatalá, não é o caso da minha. Obatalá, ele se veste inteiramente de branco, seus ilequés são totalmente brancos, funfum, que representa aí o Efum, representa aí a pureza, representa a criatividade. Bom, eu mantive aqui só falar um pouco das cores relacionadas aos orixás que eu sou iniciado, falei brevemente, só para a nível de conhecimento realmente. As cores elas podem mudar dependendo de família para família, como eu falei. Tá? E como prometido, vamos falar um pouquinho das cores dentro da Quimbanda, que eu acredito que seja o que todo mundo está esperando, né? Todo mundo tem essa curiosidade a torno da Quimbanda, a volta da Quimbanda, né? Então, as cores não são simplesmente as cores que eu gostei dessa cor e vou colocar meu Exu assim, aqui assim. Não é assim que funciona. Tá? Boa noite a todos. Ngunzue é o meu iniciado aí, o Alex de Tranca-Rua. E então vamos lá, galera. Bom, como todo mundo sabe, eu acredito que pelo menos a maioria das pessoas que me seguem sabe que a Quimbanda ela é formada em cima do setenário. Você tem aí os 7 reinos. Você tem o reino das encruzilhadas, o reino dos cruzeiros, o reino da mata, o reino do cemitério, o reino das almas, o reino da calunga pequena, o reino da lira, o reino da praia. Dentro de cada um desses reinos, você tem 7 legiões ou 7 povos. Em algumas vertentes de Quimbanda se estende até mesmo para 9 povos ou 9 legiões. Não é o caso da minha. No caso, são 7 reinos e 49 povos. 7 povos, né, 7 legiões. Não gosto de chamar muito de povo, não, prefiro chamar de legião. 7 legiões dentro de cada reino. E aí você vê as cores. E cada cor faz alusão a um reino. Mas não é algo que sempre está preso a isso. Por exemplo, o reino das encruzilhadas, ele é representado pela cor vermelha. É o primeiro reino da Quimbanda. Ele faz alusão à vida, ele faz alusão ao caminho. O vermelho do povo da encruzilhada representa o sangue,
representa a vitalidade, representa aí o sangue que circula no nosso corpo. Então, o caso aí da cor vermelha está atrelado ao reino das encruzilhadas, está atrelado aí a ser o primeiro reino. Então, um reino que está ligado à criação, vamos colocar aí a criação do mundo, é um reino que está ligado aí aos caminhos, porque para você acessar qualquer outro reino, você precisa passar pela encruzilhada. Você não consegue ir, por exemplo, da sua casa até o cemitério se você não passar por encruzilhadas. Você não consegue ir da sua casa até a mata se você não passar por encruzilhadas. Você não consegue ir da sua casa, né, até as igrejas, até os cruzeiros das almas, se você não passar pela encruzilhada. Então a encruzilhada é o primeiro reino da Quimbanda e faz aí essa alusão à vida, à luz, ao sangue, à intensidade, tá? Então a gente vê aí o vermelho representando originalmente a cor da encruzilhada, do reino da encruzilhada, dos povos aí que atuam nas encruzilhadas. Você vê aí o povo dos cruzeiros. O povo dos cruzeiros é representado pela cor preta. Faz alusão às trevas, faz alusão à escuridão. Então você vê a junção de dois reinos poderosos, que seria, vamos colocar aí, a primeira formação da Quimbanda, que é o cruzeiro e a encruzilhada. O preto representando a escuridão. Lembre-se, a gente nasce na escuridão, a gente fica no útero que é escuro. Então, através da escuridão, através do preto, é que você vê a formação da vida. Então, como o reino dos cruzeiros, ele seria o grande portal das almas, você vê o cruzeiro encruzilhada, o preto e vermelho, que é a cor mais utilizada para Exu. Tanto que no fio imperial, que é um fio que eu já mostrei para vocês, você vê aí que as firmas é preto e vermelho. As cores da miçanga não, mas a firma é preto e vermelho, que faz essa alusão à vida, faz essa alusão ao caminho. Então, independente de qualquer outro reino que um Exu de Quimbanda atue, ele tem aí essa ligação, não que ele atue na encruzilhada, não que ele atue no cruzeiro, até porque cada espírito tem o seu ponto de atuação. Mas são dois reinos que estão atrelados não só a Exu e Pombogira, mas como qualquer espírito que vem trabalhar na Quimbanda. Você vê o preto, o cruzeiro, que é o caminho, a passagem, um grande portal, a grande porta para os espíritos passar, para a espiritualidade se conectar com a gente. E você vê o vermelho representando o caminho, o vermelho representando a vida. Então, quando a gente nasce, você vê essas duas presenças. Você vê aí a gente saindo do útero, que é escuro, né, a formação da vida, a gente saindo da escuridão para a luz, e você vê o sangue. Né? Tanto que a criança ela nasce coberta de sangue. Então você vê aí a encruzilhada, você vê a vida, você vê a potência relacionada aí ao sangue e à transformação. Então a gente já foi aí dois reinos, encruzilhada e cruzeiro. Você tem aí o terceiro reino, você tem aí a mata. As folhas estão atreladas à vida, estão atreladas aos medicamentos. Então você vê aí a macaia, a mata, tá ligada aí a prover, pois é da mata que a gente tira o nosso sustento para manter o nosso corpo vivo, manter o nosso corpo saudável. Então você vê aí os legumes, os animais, as folhagens, os grãos, vêm da mata. Então, você utiliza aí para representar a mata
a cor verde, né? Não teria nem lógica se colocar outra cor na mata. E você vê aí essa representação da alusão do sustento. Então o povo da mata é um povo que está ligado à força em sentido de ficarmos de pé, em mantermos o nosso corpo saudável. Então vocês podem observar que cada reino de Quimbanda traz uma mensagem para a nossa vida, traz uma mensagem para o nosso caminho e tem uma importância desde o nosso nascimento, tem uma importância desde o início da nossa vida. Então você vê aí o verde representando a mata, representando os grãos, representando as folhas, os legumes, representando aí as verduras, tudo aquilo que vem da mata. Então você vê que uma pessoa, ela precisa da encruzilhada, ela precisa do cruzeiro e ela precisa da mata. Ela veio disso, ela veio da força do cruzeiro, da escuridão, do nascimento da vida, do portal. Ela passou, teve o sangue, passou pela encruzilhada, ela precisa passar pela encruzilhada no seu dia a dia. E a mata, ela precisa da força da mata para se manter de pé aqui na terra, para se alimentar, para comer as suas proteínas, ter vitamina no seu corpo. Então, para vocês verem como a Quimbanda ela tem uma força no nosso dia a dia, aí nos pequenos detalhes, você vê a Quimbanda presente. Você vê aí o quarto reino, o povo da Calunga. O povo da Calunga é representada pela cor roxa. A cor roxa, lilás, violeta, é uma cor que antigamente era utilizada para se colocar em caixões, para se colocar em carros funerários, pois o roxo ele nos traz alusão ao mistério. O roxo ele nos traz alusão a algo obscuro, a algo secreto. Então o povo do cemitério tem um pouco dessa pegada aí de ser um povo secreto, de ser um povo que tem aí esse mistério. Então você vê o roxo representando um povo da Calunga. O povo da Calunga, o povo da Calunga pequena, do cemitério, é um povo que está ligado ao conhecimento. É um povo que está ligado às questões intelectuais. Então você precisa de conhecimento para ter boas coisas na sua vida, para enxergar bons caminhos. Então, você tem aí um pouco da força do povo do cemitério ao você ter o seu raciocínio lógico, a você ter uma reflexão da sua vida, de tudo aquilo que você está passando. O cemitério nos traz uma grande reflexão, é um lugar muito rico de conhecimento, seja um conhecimento que ficou guardado com a pessoa há anos, ou seja um conhecimento que foi exposto ao mundo. O cemitério é um dos lugares mais ricos. Então, você vê aí a alusão ao conhecimento, a alusão ao segredo, a alusão ao mistério. Então, a gente está no quarto reino. Olha a importância que cada reino, a força de cada reino tem na nossa vida. Por isso que um iniciado de Quimbanda, ele é apresentado para os 7 reinos da Quimbanda, através de uma ritualística que eu não vou revelar aqui para vocês. Quem passou sabe disso e sabe que eu expliquei isso, tá? Parei aí no cemitério, né? Quinto reino, não, quarto reino, desculpa, quarto reino. Quinto reino, o povo das almas. Você vê aí as almas é representado pela cor branca, tanto que os cruzeiros das almas são pintados de branco. O branco nos faz alusão à paz, nos faz alusão à serenidade. O povo das almas é um povo que nos ensina a sempre sermos calmos, sempre pensarmos muito antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa na nossa vida. Então você vê o branco que nos transmite a paz. A gente vê aí no nosso interior, a nossa alma, o fôlego de vida, que
que quando você pensa aí no fôlego de vida, o que você pensa? Você pensa no ar. Quando você pensa no ar, você faz alusão ao branco, à pureza, à cor branca. Né? Então, mesmo a gente sabendo que o ar ele é incolor, o que te remete ao ar? A cor branca. Né? Você lembra aí das nuvens, você lembra aí dessa pureza, né? do fôlego de vida ao nascermos. Então, aquele primeiro respiro que a criança dá, né? Aquela primeira engasgada que a criança dá, é tido como a bênção dos ancestrais, né? O fôlego de vida, que em Yorubá é chamado de Emi, mas que está ligado a uma divindade. Dentro da Quimbanda está ligado ao povo das almas. Você vê toda essa ancestralidade à volta do povo das almas, a força dos nossos ancestrais, a força da ancestralidade presente, né? Então você vê que no nascimento de uma criança, você tem aí a presença da força das almas, ao a criança respirar, né? A criança receber a bênção dos seus ancestrais. Então você vê aí a potência das almas, que é representada pela cor branca. Você vê aí o povo da Lira, o sexto reino da Quimbanda. O povo da Lira, ele está atrelado à riqueza, ao comércio, à negociação. Lira é uma cidade que fica localizada em Uganda, na África Oriental. É África Oriental, se eu não me confundir, é isso mesmo. Que fica localizada nessa cidade, lá na África Oriental. Eu acho que é oriental mesmo. Então, o povo da Lira está ligado ao comércio. Essa cidade de Lira, em Uganda, é uma grande cidade que estava ligada aí aos grandes navios, à negociação, a leva, né, a troca, a venda, a leva de materiais, de tecidos, de riquezas, né, de condimentos. Então, você vê aí a negociação, você vê aí a lira, e você vê que você necessita dessa negociação para você ficar vivo. Você necessita dessa oportunidade, você necessita do dinheiro na sua vida para que você consiga conquistar, para que você consiga buscar o sustento do povo da mata. Você precisa de dinheiro, você precisa comprar o legume, comprar a carne, né, que hoje você, né, normalmente não caça, não, né, se encontra tudo nos mercados, não planta. Então você necessita do dinheiro, você necessita do correr, você necessita da troca. Até mesmo quando você não tinha o dinheiro propriamente dito, você tinha a troca, né? Eu tenho a carne, você tem o arroz, o outro tem o feijão. Eu te dou um pouco da carne, você me dá um pouco do arroz. Eu dou um pouco da carne, você me dá um pouco do feijão, e eu como arroz, feijão e carne. E assim você vê essa troca desde os primórdios, desde o início do mundo. Então você vê aí a presença do povo da Lira, a presença de negociar, que é um povo representado pela cor dourada, representado pelo ouro, que está ligado aí, faz alusão à troca e faz alusão à prosperidade, principalmente no sentido de prosperidade financeira, se bem que todos os reinos estão também associados à prosperidade, tá? Mas a Lira é um reino que está mais direcionado a isso. E você vê como o sétimo e último reino da Quimbanda, o povo da Calunga Grande, o povo da praia. E a praia, né, quando a gente fala aí da praia, a gente não fala só da praia no povo da Calunga Grande, tá? A gente fala também dos rios, a gente também fala da água doce. E é uma água importantíssima para o sustento do ser humano. Sem água, a gente não consegue sobreviver. A gente necessita da água para purificar o nosso corpo, né? A gente ingere a água, a gente coloca a água para fora, né, através da urina. A gente coloca essa água eliminando as coisas negativas, as coisas ruins da nossa vida, do nosso corpo. Então você vê aí a grande presença do povo da Calunga Grande. Você vê aí a grande presença do povo das águas, né? O povo que está ligado às águas,
que tem como representação a cor azul. Tá? Então, se você observar, você vê que os 7 reinos trazem, né, uma função, trazem um axé, uma força para a vida do ser humano, que é algo que a gente vê presente no nosso dia a dia. A gente vê os caminhos, as encruzilhadas no nosso dia a dia, a gente vê o povo da mata no nosso dia a dia, a gente vê a carne, a gente vê a folha, né, a gente vê os legumes, a gente vê aí o oxigênio, a respiração do povo das almas, a sabedoria, o pensamento, a atitude do povo do cemitério. Você vê a negociação do povo da lira, você vê aí a água como sustento, como fonte de vida, aí presente no nosso dia a dia, que é do povo da Calunga Grande. Então, a gente precisa sempre associar isso ao nosso dia a dia. Até porque a espiritualidade ela se faz presente no nosso dia a dia, nos mínimos detalhes. Nas mínimas coisas, a espiritualidade se faz presente. Então, a gente precisa sempre lembrar da importância que os 7 reinos fazem essa importância na vida aí de qualquer devoto de Quimbanda, de qualquer iniciado de Quimbanda. Foi como eu falei, a pessoa que é iniciada na Quimbanda, ela é apresentada para os 7 reinos para que ela tenha essas forças ao seu favor, que não tem nada a ver com os reinos de atuação do Exu da pessoa, tá? São coisas diferentes. O rito iniciático, ele tem a montagem do assentamento de Exu, mas a pessoa ao se iniciar, ela se inicia na Quimbanda. Então ela traz consigo, além da força do Exu, da Pombogira que está sendo assentado, das outras entidades, ela traz toda essa ciência, toda essa força ancestral da Quimbanda. Então ela precisa sim ser apresentada aos 7 reinos, ela precisa sim trazer consigo a força, né, dos 7 reinos, para que ela tenha todos esses exemplos aí que eu citei, ela tenha a força de tudo isso presente na sua vida. Né? Tenha o alimento, tenha a prosperidade, tenha o pensamento, né? O pensamento de bons caminhos, tenha bons caminhos, né? Passe por bons caminhos. Então tudo isso é um conjunto que vai atuar na vida de um iniciado. Cada reino tem aí, né? Cada povo tem aí os seus Exus que representam os mesmos, né? Um Exu e uma Pombogira que representa cada povo. E aí, em relação às cores dos Exus, né? As cores que são feitas aí os assentamentos, a cor do ferro, a cor das miçangas, né? dos fios, né? Das miçangas aí dentro da Quimbanda, dos fios sagrados, as cores das roupas dos Exus, né? Estão sim atreladas aos reinos de atuação dos Exus. Só que, como eu falei no início, nem sempre um Exu vai totalmente se prender à cor do seu reino. Por exemplo, a cor vermelha, ela está associada às encruzilhadas, como eu falei. Mas, se você vê, por exemplo, um Exu que atua na lira, um Exu, uma Pombogira, que atua na lira, que está ligado ao povo do cabaré, que está ligado ao sexo, que está ligado à promiscuidade, ele tem como representação a cor vermelha, mesmo não atuando na encruzilhada. Por quê? O vermelho representa o sexo, representa a atração, representa a vitalidade, né? Então, a gente precisa sempre entender qual o motivo que leva aquele Exu, aquela Pombogira, a utilizar aquela cor. Não é simplesmente colocar porque a encruzilhada só vai usar o vermelho. Nem sempre. Às vezes o preto, ele nem sempre está ligado ao cruzeiro. Às vezes o preto, por exemplo, um Exu que atua nas trevas,
um dos povos do reino da Calunga Pequena, do povo do cemitério, o povo das trevas tem como representação a cor preta e não a cor roxa. E não quer dizer que esse Exu está ligado ao cruzeiro. Às vezes ele nem está ligado ao cruzeiro, ele só está ligado às trevas do povo do cemitério. E ele usa a cor preta representando isso. Então, tudo isso é importantíssimo para o culto. Tudo isso nos traz essa alusão, né, da cor, da força, do ponto de atuação do Exu. Por isso que a gente fala que cada espírito ele é único. Não adianta a pessoa achar que, porque eu vi uma pombogira vestida de vermelho, que é uma pombogira de encruzilhada. Nem sempre. Se for uma pombogira aí do cabaré, uma rainha do cabaré, por exemplo, ela pode se vestir com a roupa vermelha, mesmo não estando ligada à encruzilhada, estando ligada à lira. Um espírito que atue nas almas do Oriente, que está aí atrelado ao reino da lira, é um espírito que pode usar a cor amarela, a cor dourada. E não quer dizer que é um espírito que atua na lira. Uma pombogira que atua aí, que está ligada ao amor, né, que você veria aí a lira, que está ligada ao povo do cabaré, todo esse lance de amor, de atração, está ligado ao povo do cabaré. Mas uma pombogira que esteja aí, que atue na lira, mas que esteja ligada ao amor. Não quer dizer que essa pombogira vai usar o dourado. Não, essa pombogira pode usar a cor rosa, que nos faz alusão ao amor, né? Você vê aí o branco com o vermelho, que também não quer dizer que ela atua nas almas, que ela atua aí na encruzilhada. E sim que ela está ligada ao povo do amor. Se você vê um Exu da lira, que está ligado ao povo do inferno, ele pode usar a cor dourado como representação? Pode. Pode usar a cor vermelha como representação, mesmo não atuando na encruzilhada? Pode. Como ele também pode usar a cor laranja, que está ligado ao fogo. Então, a gente tem que sempre se aprofundar na fundamentação dos espíritos à sua volta. Por isso que a gente sempre fala, isso é uma coisa que eu sempre falo, que não tem como eu falar uma característica geral, vamos colocar assim, uma característica geral que vá bater com todos os Exus. Isso não existe. Você tem a característica daquela egrégora, que todo Exu que carrega aquele nome, carrega essas características. Mas cada espírito vai ter o seu ponto de atuação. Cada espírito vai ter o seu gosto, vai ter a sua preferência, vai ter as suas cores, a sua saia, a sua roupa, a sua forma de se portar. Por exemplo, a gente vê aí os malandros. Né? A maioria das pessoas só representam a malandragem com branco e vermelho, que nem sempre é o reino de atuação. Às vezes aquele malandro não atua nas almas. Às vezes aquele malandro atua na mata, por exemplo. O malandro da minha mãe, seu Zé da Mata, representa a cor que representa ele é o verde. Tá? Tem a representação aí do branco, tá ligado às almas, mas tem o verde. Então, não é algo fixo. O que muito acontece infelizmente, o conhecimento de Quimbanda ele é muito escasso, porque a Quimbanda sempre foi um culto muito fechado. Então, as pessoas acabam colocando todos os Exus de preto e vermelho. Acabam colocando todo malandro de branco e vermelho. Toda mulambo de roxo. Toda padilha de vermelho com dourado. E não é assim. Cada espírito tem a sua cor. Como cada espírito tem o seu assentamento. Como cada espírito tem o seu ponto riscado. É algo único. A gente não pode pegar um ponto base e achar que todos os espíritos vão utilizar esse ponto. Não. Os pontos bases existentes, eles servem para,
quando, por exemplo, você vai realizar uma oferenda, você vai realizar algum rito e você não quer se aprofundar naquele ponto específico daquele espírito. Por exemplo, na minha vertente de Quimbanda, a gente só vê ponto riscado, toda essa fundamentação em caso de iniciação. Até porque não adianta eu falar para a pessoa, olha, se o Exu atua na lira, na encruzilhada, na mata, ponto riscado, seu Exu é assim, assim, assim. O que adianta eu chegar para uma pessoa e falar isso, se a pessoa não vai entender o que é Quimbanda, não vai entender o que é lira, não vai entender o que é alma, não vai entender o que é encruzilhada. Então seria um pouco sem sentido eu dar essa fundamentação para a pessoa que não vai saber como lidar com isso, não vai saber nem o que isso significa. Então na minha vertente, na minha família de Quimbanda, a gente só entrega essa fundamentação na iniciação, né? Quando vê as coisas de iniciação. Mas, por exemplo, uma pessoa veio, consultou comigo, precisa fazer uma oferenda para tranca-ruas. No caso de tranca-rua, a gente tem tranca-rua sentado, mas deixa eu colocar um treme-terra. A pessoa precisa fazer uma oferenda para o senhor treme-terra. Eu não tenho nenhum assentamento de treme-terra aqui na Cafua. E o Exu pede, que não é sempre, tá? Mas o Exu pede que nessa oferenda se faça presente o ponto riscado. Qual o ponto riscado que a gente vai utilizar? O ponto base da egrégora de treme-terra. Mas aquele espírito tem a sua assinatura. Aquele espírito tem a sua assinatura com a sua identificação, com os pontos de atuação, que vai modificar de treme-terra para treme-terra, por exemplo. Né? Então, você vê, por exemplo, uma coisa que você utiliza como exemplo, é uma empresa. Você veste a camisa daquela empresa. Né? Vamos colocar que o nome da empresa seja a Empresa Maria Padilha. Né? Então, você veste a camisa ali da Empresa Maria Padilha. Você tem o carimbo daquela empresa Maria Padilha, e você tem a sua assinatura. O ponto base seria o carimbo. Seria ali o que representa toda aquela egrégora, representa toda aquela empresa, vamos colocar assim. E você tem a sua assinatura que representa você. Então é isso, o ponto base e o ponto riscado do Exu é essa representação, o que representa a egrégora e o que representa aquele espírito em específico. Então muitas das vezes o ferro, quando o Exu pede, que não é todo o Exu que pede ferro, mas quando o Exu pede, normalmente o ferro do Exu ele é confeccionado em cima do ponto riscado daquele Exu, que é algo que na minha vertente é visto pelo oráculo, tá? O Exu pode vir a se manifestar, riscar o ponto? Pode. Mas a gente tem que entender que na Quimbanda, Exu ele é livre. Então, nem sempre o Exu vai se manifestar e dar o ponto riscado dele, né? Às vezes, pelo próprio oráculo, vai ser aonde ele vai manifestar o seu ponto riscado. Então, a gente não fica nessa dependência de que o Exu tem que virar. E se é uma pessoa que não incorpora, e aí? Como faz a iniciação dela? Se o Exu dela não virou para riscar o ponto. Então a gente utiliza o oráculo como base para ver toda essa fundamentação, o assentamento, ponto riscado, as terras que levam, ervas, enfim, tudo aquilo que vai levar a uma iniciação, vai levar na montagem de um assentamento que é único, tá? É único. Não existe um assentamento igual ao outro. Pode ser parecido, mas a sua fundamentação é totalmente diferente, tá? Porque cada espírito ele é extremamente único, assim como nós, né? Cada um é um, cada um tem o seu gosto, cada um tem as suas manias, as coisas que gosta, as coisas que odeia, e Exu é a mesma coisa, né? Cada espírito tem aí o seu gosto, cada espírito tem aí as coisas que odeiam, as suas preferências. Então,
Isso aí vai depender de cada espírito e deve também ser respeitado. A gente não pode padronizar Exu e Pombogira. A gente não pode ter um padrão de o Exu só se manifesta assim, o Exu só faz assado, o Exu só veste isso. A gente não pode ter esse padrão, tá? A gente deve respeitar aquele espírito que está ali manifestado, tá? É óbvio que não quer dizer que, por ter esse respeito, que a pessoa também vai querer fazer milhões de coisas que não condiz com o culto, tá? Não é isso que eu estou falando. Estou falando de espírito de verdade, de entidade de verdade, tá? Não Maria Tabaque, Maria Festa, não. Estou falando de espírito que realmente se traja daquela forma porque ele gosta, por um motivo histórico, né? Por colocar a cartola, por colocar a capa, tá? E não muitas das vezes o que a pessoa acaba se aproveitando do espírito e quer satisfazer os seus desejos, aí enche o espírito de maquiagem, de coisas do tipo, enfim, né? Que eu prefiro nem comentar. Mas a gente tem que entender aí o que é o espírito e o que é ou pode ser aí a vaidade do médium, a vaidade do sacerdote, né? Então a gente tem que sempre ter uma linha bem fina aí em sentido disso. Até porque Exu e Pombogira, bom, com axé, com força, é aquele que levanta a vida da pessoa. Não adianta nada a pessoa passar uma noite manifestado com Exu, bebendo, fumando, dançando na frente do atabaque, cantando a noite inteira, pisando em caco de vidro, estourando pólvora na mão, fazendo qualquer coisa, se a pessoa está sem caminho. Não adianta. Para mim, o Exu bom é aquele quem traz prosperidade, é aquele quem levanta a vida do seu devoto, é aquele quem busca o bom caminho, quem direciona o seu devoto, quem traz boa sorte, né? O Exu que traz conquistas para a vida da pessoa, né? Porque do que adianta a pessoa se alinhar com a sua ancestralidade, também se alinhar como pessoa, fazer a sua parte, tá? Porque muitas das vezes a pessoa não faz a sua parte e depois quer culpar o espírito, mas você tendo esse conjunto aí, o espírito não precisa ficar manifestado a noite inteira dançando, bebendo, fumando para dar caminho para a pessoa, né? E também eu particularmente não acho correto isso acontecer quando, né, a pessoa está sem caminho, né? A pessoa está preocupada ali com a festa, às vezes precisa fazer um fundamento, né? Mas tá preocupada com a festa, né? Então a gente precisa sempre ter muito cuidado com isso e buscar sempre trazer o melhor para a nossa vida, né? Trazer o melhor para o nosso caminho, tá? Então não adianta o Exu estar ali manifestado e o armário da pessoa tá vazia e o freezer da pessoa tá vazio e a pessoa não ter uma roupa direito para se vestir, não ter um alimento, não ter um teto, não adianta. Então o Exu bom é aquele que traz caminho, é aquele que traz prosperidade. E é impossível falar de Exu e não falar de prosperidade, até porque é impossível viver sem prosperidade, né? Não dá pra gente viver sem um alimento, sem um dinheiro, para que a gente possa realizar as nossas coisas, possa se vestir, tá? Então é isso aí, gente. Eu acho que eu já falei bastante em relação às cores aí. Falei um pouquinho das cores dentro do culto de Orixá. Quem está chegando agora na live quer depois assistir desde o início, a live vai ficar disponível no feed. É só vocês darem um pulinho por lá, tá bom? Muito obrigado a todos que ficaram do início ao fim na live. Muito obrigado a todos que comentaram aí. Vi bastante gente entrando.
Muito obrigado a todos que estão assistindo a live depois, né, a live no feed. Eu espero aí ter esclarecido um pouquinho sobre Quimbanda. Caso vocês queiram aí algum assunto específico, só me mandar no direct. Queira marcar uma consulta, ver algum trabalho, algo do tipo também, é só chamar no direct. O meu WhatsApp é 21 99 4841 199 e também fica disponível na bio aqui do Instagram. É só você clicar lá no link que você vai ser direcionado para o meu WhatsApp, ou para marcar uma consulta, ou para tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta que surgiu depois, qualquer coisa do tipo, é só me mandar mensagem. Eu peço também a compreensão de vocês em relação à correria que eu tenho aqui no dia a dia, então nem sempre eu consigo responder nem os meus iniciados na hora, né? Então eu peço sempre que tenham um pouquinho de paciência, porque eu recebo muitas mensagens, muito trabalho aqui no templo, graças às divindades. Então eu peço sempre que tenha uma paciência, que eu vou responder a mensagem, tá? Pode não ser na hora, mas eu vou responder a mensagem, uma hora eu respondo, tá bom? Então, por favor, não fica ligando, não fica enchendo de mensagem, enviou sua mensagem lá e aguarda que ela vai ser respondida. Caso, tipo, passe um dia, alguma coisa assim, eu não respondo, é só você mandar um oizinho lá que eu vou visualizar sua mensagem, que às vezes a mensagem desce, né, por receber tantas mensagens, aí eu acabo não conseguindo responder a todos, tá? Mas eu sempre me esforço para isso. Que semana que vem a gente possa estar junto de novo, que toda a força da Quimbanda, que todos os orixás abençoem a nossa vida, abençoem o nosso caminho, que Exu vá sempre na frente, buscando a prosperidade, buscando o caminho aberto, buscando a boa sorte. Muito obrigado a vocês aí pela confiança em meu trabalho, muito obrigado pela presença na live. Quem puder compartilhar a live mesmo depois de finalizada, é de grande ajuda. Mojubá a todos, Nigunzue Quimbanda, e eu tenho certeza que essa semana vai ser de conquista, de boa sorte, de felicidade e caminho aberto para todos vocês. Quem acredita aí, é só axé, pensamento positivo, pensamento na espiritualidade, confiança na força que vocês carregam, que com certeza a vitória, a prosperidade, a boa sorte vai fazer morada na vida e na casa de vocês. Nizara Exu, Alupandê Amojubá, Nigunzue Quimbanda.